galerinha do quarto ano! Hoje, em nosso componente curricular da língua portuguesa, falaremos sobre o gênero textual reportagem. Reportagem é um gênero textual jornalístico que tem por objetivo transmitir informações para os receptores. Reportagem, elas são publicadas em meios de comunicação, como jornais, revistas, ou em meios digitais, como sites. Há reportagem de diversas naturezas. As investigativas, que têm como objetivo principal desvendar fatos ocultos do conhecimento público, como casos de corrupção, crimes, atividades ilícitas. Há reportagens explicativas, que esclarecem determinado assunto de forma que o leitor possa obter conhecimentos aprofundados sobre o assunto. Por exemplo, as causas de obesidade infantil, descobertas da indústria farmacêutica, e dentre outros. Há também as reportagens científicas, que abordam temas científicos relacionados às áreas como biologia, medicina, física, química, engenharia, dentre outros. Há também as reportagens narrativas, que traz os fatos organizados em uma progressão cronológica, objetivando evidenciar mudanças diacrônicas em determinado objeto de observação. Há também as reportagens de entretenimento, que elas tratam de temas relacionados ao entretenimento, como cinema, televisão, livros, espetáculos e dentre outros. Então, os repórteres e jornalistas, eles tomam conhecimento das informações de diversas formas, que eles chamam de fontes. No jornalismo, as fontes são portadoras de informações. Podem ser pessoas falando por si ou coletivamente, pode ser documentos escritos ou audiovisuais. Então, como se trata de um gênero textual jornalístico, a reportagem ela não precisa obedecer uma estrutura rígida. O texto ele é mais livre, porém, deve se atentar para alguns elementos essenciais que veremos agora. Bom, os elementos essenciais da reportagem. Título, que é onde se coloca o tema da reportagem, como vocês podem perceber aí o exemplo. Nós temos aí o título de uma reportagem na telinha, que é Justiça afasta filhos de mãe dependente. Aí seria o título dessa reportagem. Outro elemento é o subtítulo, que é um título secundário que pode apresentar outras informações relevantes do texto. Não é obrigatória a sua presença, mas às vezes ele pode aparecer nas reportagens. Nessa daí tem um exemplo aí: envio de bebê a abrigo leva à adoção desnecessária. Seria o subtítulo dessa informação aí, desta reportagem que acabamos de ver. Temos também o resumo da matéria ou lead, que é basicamente um resumo do texto, que é colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. As informações elas são colocadas de acordo com a relevância, ou seja, o mais importante é dito antes. Então, é comum aparecer reportagens onde tem assim, um trechinho com um resumo daquela matéria, para que o leitor possa se atentar acerca do que vai tratar aquela matéria. E aí é muito utilizado esses resumos por pessoas que são bastante ocupadas. Elas leem ali aquele resumo, se a notícia lhe interessar, elas leem a notícia toda. Se não, ela passa para frente, procura uma outra notícia. Mas é importante que você leia a notícia completa, porque ao você ler a notícia completa, você vai ter maiores detalhes, e sem contar que você vai estar exercitando o hábito ler. Tem também o corpo do texto, que são as demais informações, a notícia, aquela informação da reportagem em si, que são as demais informações sobre aquele determinado fato, que, comparando com um texto dissertativo, seria o seu desenvolvimento. E tem também o nome do autor e a data de publicação, que geralmente vem na parte superior, mas pode aparecer também no final da reportagem. Como vocês podem perceber aí, nessa reportagem, ela foi publicada no dia 1º
mês de maio do ano 2017, às 3 horas da madrugada, por Luciene Câmara. Então, na reportagem é usado o discurso direto, que é marcado pela presença das aspas, e também o discurso indireto. Então, vamos ver aqui o exemplo. Aqui nós temos um exemplo do discurso direto, onde tem a fala de uma determinada pessoa, que ela é separada por meio das aspas, como vocês podem perceber aí. E tem o discurso indireto, que é aquele discurso corrido durante o texto, onde o próprio autor daquela reportagem, ele vai estar transcrevendo, mas ali ele vai transcrever sem aspas, porque ali é um discurso indireto. Houve alguma modificação, não foi exatamente igual ao que foi falado. Bem, nas reportagens pode ter fotografias que ilustram e esclarecem as informações. As fotografias, elas são acompanhadas por legendas. Veja o exemplo a seguir. Temos aí o exemplo de uma fotografia de uma determinada reportagem aí, onde logo abaixo está a legenda. O prefeito de São Paulo, Ricardo Neves, ou seja, essa foto aí é dele, do Ricardo Neves, e tá de onde veio a fonte, que a imagem foi feita por Lucas Borges Teixeira, repórter da UOL. Bom, agora vamos ver aqui a diferença entre reportagem e notícia. A notícia, ela é informativa, ela é imparcial, o repórter ele só apresenta os fatos de determinado acontecimento. E já a reportagem, ela pode apresentar a opinião do autor sobre o tema. O texto da notícia é mais curto, enquanto que o texto da reportagem ele é bem mais complexo. Bem, galerinha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre as reportagens. E deixo aqui o meu abraço virtual. Até o nosso próximo encontro.